Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal. O canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante para a gente ter engajamento. Pessoal, o maior absurdo mundial, óbvio, aconteceu no Rio de Janeiro. Uma loucura do mundo aconteceu no Rio de Janeiro. Na semana passada, exames realizados por um laboratório privado não detectou que órgãos doados para transplante estavam infectados com HIV. E mais, o laudo do órgão doado com HIV tinha registro da biomédica de São Paulo, que nem nunca trabalhou no Rio. Esse laboratório recebia 11 milhões do governo do Rio de Janeiro. Né? Todo mundo viu as imagens do laboratório Chinfrim, um lixo, um laboratório, um lixo. 11 milhões que o governo repassava para aquele laboratório Chinfrim. 11 milhões, 6 pessoas foram infectadas e a gente não pode falar nada, a gente não pode ficar indignado. Rio de Janeiro, fazendo uma lambança dessa. O que eu mais ouvi hoje, com todo o respeito que eu tenho aos transplantados aqui no Brasil, não houve impacto nenhum. Vocês me perdoem, né? Houve impacto, sim. Dizer que não houve impacto? Houve. Nós somos a segunda rede de transplantes do mundo, né? Nós somos o segundo, primeiro Estados Unidos. Dizer que não houve impacto? Óbvio que houve. Não adianta tampar o sol com a peneira, óbvio. Se eu vou receber um órgão, ou se estou doando um órgão, claro que a gente fica apreensivo, dizer que não, desculpa. Aí você fala, Mônica, por que você deu uma risadinha no Rio? Desculpem, é que todos os meus contatos que eu fiz no Rio de Janeiro, eu tive problema. Por isso que eu acabei brincando numa situação que, meu Deus, de novo aconteceu uma coisa meio trágica no Rio. É que o Rio, às vezes, tem uma coisa que, sabe, dá uma coisa ruim de querer passar perna, sabe? É uma coisa estranha. As minhas palestras que eu fiz, por exemplo, toda vez que eu faço uma palestra no Rio de Janeiro, eu fazia, porque eu não faço mais, até por causa disso, a minha parte, os meus 50%, eu sempre doava, né, para alguma entidade, alguma coisa assim. Quem disse que vocês não repassavam, né? Eu recentemente ganhei uma ação de uma pastora que ela me associou à pedofilia, eu ganhei, né, porque ela começou a divulgar uma ideia que eu era pedófila, junto ao ex-marido dela eu ganhei 18 mil reais, não tem 18 mil reais, uma mulher que andava de jatinho, tem casa em Miami, eu ganhei, não tem 18 mil reais. Quer dizer, é tudo assim, as palestras que eu dava, não recebi, então, e era para doar, era para pegar esse dinheiro, olha, qual é a entidade que vocês querem que eu doe, né? Eu quero que doe integralmente. Eu nunca, minhas palestras de anjos, eu nunca fiquei com um centavo, não. As pessoas fazem questão de pegar o dinheiro que ia para uma entidade para o câncer de criança, a pessoa que faz questão de ficar com tudo. Por isso que eu dei essa risada no começo. Então, quando eu escuto que o governo repassava 11 milhões para um laboratório chinfrim daquele, parecia um açougue, não tem cara de açougue, aquela entradinha que tem aquela portinha assim que senta para comprar 1 quilo de carne, é inacreditável. Então eu fiz aqui a análise do Rio de Janeiro, está aqui. A festa do Rio de Janeiro é 1º de março. Se você tirar no www.horóscopo-astral, você tira essa página aqui igual a minha, tá? Coloca lá, 1º de março de 2024, vai sair isso daqui. Então você vai ver que o Rio, em 24, ele é um pisciano com ascendente em Gêmeos. A Lua está em Escorpião. E Escorpião, ó, se você for ver, Escorpião, tá vendo? 22 de outubro a 21 de novembro, o que é o Escorpião, né? São as profundezas, né, gente? Escorpião. Escorpião, ele rege o intestino, o ânus, né? O Escorpião está oculto no corpo, sabe? A Lua em Escorpião. Escorpião, o HIV, o sangue, né? O sangue para mim é Escorpião e Peixes. Então você tem aqui
O sistema, eu já tinha falado isso no Vilela no ano passado e todo mundo meteu pau em mim, né? Que é uma coisa chata, né? Vocês são muito agressivos, a gente fala uma coisa, vem 10 metendo pau na gente não pode falar nada, que vocês falam mal. Aí começa a vir uns recortes, ela falou mal do Rio de Janeiro, tá aí, ó, eu falei que ia dar problema de saúde, tá aqui. Ó, por exemplo, a Lua, que é o ponto mais nevrálgico do Rio de Janeiro, a Lua está na casa 6, que é um problema de saúde. Era óbvio que ia dar problema de saúde. Aliás, não precisa nem de mapa. Não tem um ano que não dá um BO na casa da saúde no Rio de Janeiro. Plutão, que é o planeta mais nervoso do mapa, casa 8, que é a casa da morte. Pensa que vai ficar por aí? Que nada. Um monte de problema vai aparecer em decorrência desse laboratório, gente. Não fiquem, nós não vamos ficar espantados, um monte de problema vai aparecer. Então o Rio de Janeiro está com Sol em Peixes, com ascendente em Gêmeos. O Gêmeos, ele é meio festeiro, ele é meio brincalhão. Então o Rio é muito bom para organizações de festa, mas às vezes ele faz essas coisas assim. Por exemplo, o Rio, um dos maiores compradores meus para minha consulta são os caras, são maravilhosos. Como cliente, como amigo, não tenho nada. Agora, como prestador de serviço, às vezes vocês bobeiam, né? Nesse caso aqui, pelo amor de Deus, nós estamos mundialmente famosos por conta de uma loucura dessa. Como é que o governo repassa 11 milhões para um laboratório mequetrefe daquele jeito e a gente não pode falar nada? Pelo amor de Deus, parecia mais uma porta de açougue, como eu já falei. Ah, faz favor, né? Faz favor. Que governo é esse também que não vai lá, não dá uma olhada nesse lugar? Ah, te cansa também. Ó, o Rio de Janeiro. Sol em Peixes. O que é Peixes, gente? Claro que é uma associação boba que eu vou falar, mas eu sempre falo. Peixes é Jesus Cristo, né? Então, Peixes, o que você tem a imagem de Jesus? Não é ele ensanguentado, exangue na cruz? Então, o Sol em Peixes me dá tanto a religiosidade, o aumento dos religiosos, das igrejas, da religiosidade, do evangelismo. Você tem uma Lua em Escorpião em mau aspecto, então essa Lua em Escorpião me dá os sistemas de saúde falidos. O Mercúrio em Peixes, o que é Mercúrio? O Deus da comunicação em Peixes, o evangélico lá. A Vênus em Aquário. A Vênus em Aquário, gente, ó, a gente tem um problema com essa Vênus em Aquário. A Vênus em Aquário é uma liberdade sexual. Então a gente pode ter aumentos de HIV. Tá vendo que doideira? A Vênus em Aquário. O Marte em Aquário, a gente pode ter aumentos de caso de HIV. Então, eu acho que astrologicamente, espiritualmente, o Rio pode dar a título Brasil de epa, tem alguma coisa a título nacional acontecendo que a gente tem que ficar esperto. Talvez esse laboratório comece a dar um sinal a título nacional que a gente precisa ser mais rigoroso. Quando eu faço os meus exames de sangue, aparece, né, não sei se para vocês também, mas aparece testado 2 vezes, aparece ó, testado uma vez e testado pela segunda vez. E quando a minha médica acha que tem um erro, eu volto no laboratório, pelo menos aconteceu com a minha irmã. Ela volta no laboratório, eles refazem, não cobram pela 3ª vez, para ver se está tudo bem, quando a minha médica acha que tem alguma coisa errada, né? O Júpiter aqui está em Touro, está quase indo para o psiquiatra, esse Rio de Janeiro também. O Urano em Touro, recebendo muito turista. Olha, o Netuno está em Peixes, em péssimo aspecto. A Lilith em Virgem, ixi, que não tá bom não, eu estou falando para vocês. E a numerologia, em 1º de março de 2024, tem o ano 12, que é o Lamed. O que é o Lamed? Quem estuda tarô é o enforcado. O que é o enforcado? É um homem que ele está pendurado pelo pé e fica se balançando. Ele é tão bobão que ele não tem a capacidade para balançar um pouquinho e tentar romper, tentar tirar o próprio nó do pé dele e se desfazer daquela situação acomodada. Então, quando a gente vê um enforcado na carta do tarô, a nossa cliente está paradona. Ela vive uma situação ruim, mas também não faz nada para mudar. O Rio está vivendo o ano 12. Ano que vem, o Rio vai viver o ano 13. Se preparem. O Rio de Janeiro já viveu um ano meio difícil esse ano.
Ano que vem, a título de saúde, nós vamos ter um ano muito difícil. O Rio vai enfrentar um ano difícil, tá? Que a gente vai fazer a carta do Rio ano que vem. Então, com essa lua em Escorpião, por exemplo, Escorpião também para mim, né? Porque eu não estudei astrologia como as pessoas estudam, eu estudei sozinha. O Escorpião rege as águas do mar. Ah, vai ter o tsunami que a astróloga lá falou, a pequenininha lá falou. Não vejo tsunami, né? Não tem, no clima brasileiro, não há, talvez a gente tenha uma invasão de água, mas não a ponto de ter um tsunami, a ponto de cair o Cristo Redentor, não, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem. Pode repetir alguma coisa em Porto Alegre, em menor escala? Pode repetir. Já sabemos que 100 cidades serão afetadas ao longo de 50 anos, no mundo, entre elas Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Santos, aqui no Brasil, serão afetados. Essas cidades serão afetadas ao longo de 50 anos, mas não a ponto de ter uma invasão de águas, a ponto de cair o Cristo Redentor e ter 200 mil mortes, como ela falou, a vidente, nem lembro o nome dela, está até me processando, inclusive, estou esperando para ver o que vai dar essa história. Que eu falei lá da atriz da Mariana Rios, que ela fez uma bobagem de ter dito a prevista morte da atriz, ela me processou. Estou vendo o que vai dar, estou lá esperando lá para ver, depois eu conto para vocês o que vai dar. Então é isso, voltando para o Rio de Janeiro, lamentável, exames de um laboratório privado não detectou que os órgãos doados para transplante... E outra coisa, falando em órgãos doados, né? Que coisa linda, né? Isso sim significa a vida contínua, que coisa mais linda, né? Você perde um filho, esse filho continua a reviver no corpo de uma outra pessoa e depois a outra pessoa morre, ele doa os órgãos doados, continua no corpo de uma outra pessoa. Que coisa divina, né? Isso sim é sempre o renascimento, né? Isso é vida. E como dizia a Baba Vanga, a questão dos órgãos doados, eternamente doados, isso significaria um avanço incrível da tecnologia. Eu também ainda acredito no avanço da tecnologia dos órgãos transplantados de animais para humanos. Eu também acredito, por exemplo, do porco para os humanos. Eu acho que a gente poderia aproveitar melhor esse tipo de tecnologia. Mônica, você está falando besteira, você é vegana. Não adianta tampar o sol com a peneira, né, gente? O tanto que se mata de animais poderia ser melhor bem usado, talvez, numa tecnologia com a limpeza dos órgãos, tudo muito bem feitinho, talvez nas artérias, né, dos animais para os humanos, alguma coisa nesse sentido. Claro que eu não tenho conhecimento médico para falar, mas já vi, parece que tem um homem que conseguiu, acho que foi um coração ou parcialmente uma artéria, não me lembro direito o que foi, ele continua vivo, acho que já passou uns 6 meses, ele continua vivo. Enfim, são as tecnologias e os avanços que a gente vai conseguindo, né? Lembrando que até pouco tempo atrás, eu mesma estou escrevendo o livro de Jesus, quando José, né, casa com Maria, ele já era um velho, considerado um velho, porque ele tinha 40 anos, né? Ele já era considerado um velho, né? As pessoas se casavam nos tempos de Jesus com 12, 13 anos. Os únicos pagadores de impostos eram Jesus e José, porque tinham mais... oh meu Deus, e Simão, Pedro, porque tinham 18 anos, eles já eram mais ou menos velhos, né? O Jesus com Pedro. Só estou divagando aqui, né? Aliás, eu sou muito aquariana, por isso que eu falo de coisas com coisas. Vou divagando um pouquinho, mas é isso. Queria falar desse aspecto tenebroso do Rio de Janeiro. Lembrei de Jesus porque a regência do Rio é peixes, Sol em peixes, Mercúrio em peixes, Saturno em peixes. Por que eu cito Jesus aqui, né? Essa questão do evangelismo, das igrejas, desse conservadorismo, faz com que os avanços da tecnologia, da ciência, fiquem muito presos, né, a um conservadorismo. Isso atrasa um pouquinho os avanços da tecnologia, né, os respaldos científicos, os melhores controles. Então a coisa acaba virando um passapano. Será que foi por conta disso? Eu não sei. Mas que se usou de má fé, óbvio, corrupção. Imagina, é óbvio que uma pessoa que nunca trabalhou no Rio de Janeiro, que estava até em São Paulo, a biomédica,
É óbvio, quem é que estava faturando esses 11 milhões de um laboratório que parecia um açougue? Pelo amor de Deus, não tenho nem o que falar, gente. E essa pessoa, essas 6 pessoas que agora estão com vírus HIV, já tinham um sistema imunológico debilitado, com órgãos, né, com debilidade, agora vão conviver com o vírus. A gente sabe que a pessoa tem sobrevida. Eu tenho 15, 16 clientes que têm o vírus e trabalham, você nem imagina que eles têm. Por quê? Porque eles estão tomando o remédio direitinho, né? São amigos meus, frequentam a minha casa, a gente sai, viaja, vai para festa, conversa, são amigos meus há anos. Não tem problema nenhum, se você toma medicação, não tem problema nenhum. Por isso que eu falo para vocês, quando você está medicado, não tem o HIV, não tem problema, gente. Né? Se está negativado, não tem problema. Então, eles vão ficar medicados, mas olha o transtorno e o risco e outras doenças que a pessoa pode ter. Agora, a dor de cabeça de você ter que fazer exame em tanta gente agora que passou por aquele laboratório e saber que outras doenças podem estar acontecendo porque passaram por esse laboratório, nem os kits de HIV tinham, nem os kits de HIV esse laboratório tinha. Isso é um crime, tem que prender, né? A gente tem que pedir por prisão por esse dono do laboratório, seja lá quem for, prisão, pelo amor de Deus, gente, isso é um crime. Eu vou ficando por aqui, namastê por um dia, gente, sem safadeza, sabe? 11 milhões para não ter kit, isso é um crime, que seja feito justiça no Rio de Janeiro e no Brasil. Namastê.